Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de nos reunirmos aqui em tranquilidade para estudar a Tua Palavra. Te agradecemos pela comunhão que Tu nos dás e te pedimos que agora nos ajudes a entender a Tua mensagem, a guardá-la, lembrar dela e dar bom uso também àquilo em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença e agora pedimos a orientação do Teu Espírito. Amém. Nós temos nosso programa de estudos aqui na Escola Dominical a respeito da vida de Jesus, não é? Do vida e do ministério de Jesus. Então, um dos componentes principais desse ministério são os discípulos que ele reuniu e que depois ele encarregou para continuarem esse seu trabalho. Então, convém a gente conhecer um pouco melhor essa turma toda. Então nós vamos dar uma olhada em quem são esses discípulos e dar alguns comentáriozinhos a respeito, não de todos, mas de quase todos, e vamos ver até onde a gente chega. A matéria, se a gente quiser continuar, também é longa, de novo não dá tempo, e vamos então ver isso. Então nós temos aí esse tema para hoje, os discípulos de Jesus. Muito bem. Então, para começar, nós temos aí uma lista deles. Aqueles 12 nomes que a gente conhece da Bíblia, chamando a atenção para que, na verdade, nós temos mais de 12 nomes, porque alguns deles têm 2 nomes. E às vezes aparece um nome, às vezes aparece outro. Nós temos, por exemplo, o caso aí logo no topo da lista, está em ordem alfabética, que é para mostrar que não tem um mais importante que o outro. Tá? Logo, o segundo da lista é o Bartolomeu, e atrás está escrito Natanael. Ele uma vez aparece como Bartolomeu, outra vez como Natanael. A gente deduz que é a mesma pessoa, porque nunca, em lista nenhuma, aparecem os 2 nomes. É sempre um ou outro. Então, deve ser a mesma pessoa. Provavelmente, esse Bartolomeu é uma espécie de sobrenome dele, porque esse bar, aí em aramaico, significa pai. Pai não, filho. Então, isso significaria Natanael, filho de Ptolomeu. Tá? Provavelmente é isso. E assim tem outros. Tem o Mateus, ou Levi, que aparece também desse jeito. E ainda um dos... Tem o Tiago, diz o Tiago de Alfeu, ele em outra referência aparece como Tiago o Menor. Então há essas coisas. Se a gente então não prestar atenção, de repente não são mais 12, são 15, 16, sei lá. Então tem esses outros. O que são esses outros? Bom, nós sabemos que havia alguns discípulos, os seguidores, mais ou menos discretos ou secretos, como queiram chamar. Por exemplo, Nicodemos. O outro é o José de Arimateia, o que sepultou Jesus, junto com Nicodemos, por sinal, né? E assim havia mais alguns desses que não apareciam tanto. Além disso, havia sempre uma multidão de gente lá junto com Jesus e certamente havia ainda outros interessados ou outros que seguiam mais ou menos. Agora, esses todos nós não temos como relacionar, mas eu tenho aqui 3 nomes que é bom a gente levar em conta. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, Matias. Aliás, antes disso, perdão. Essas 4 referências são as listas de discípulos que nós temos na Bíblia. Tá? Então aí vocês podem comparar essas 4 listas e vocês vão ver aquilo que eu acabei de dizer. Numa aparece um nome, no outro aparece outro e tal, mas os 12 nomes estão lá.
essa lista. Muito bem, então vamos lá ver os outros. O primeiro deles é o Matias. Quem é o Matias? Provavelmente vocês se lembram que depois da ressurreição de Jesus, aliás, depois da ascensão de Jesus, quando ele foi embora, os discípulos continuaram se reunindo, e aí surgiu essa questão, puxa vida, mas Jesus escolheu 12, e agora só tem 11, porque o Judas Iscariotes saiu de circulação, né? E aí, como é que fica? Então, eles acharam que deveriam completar esse número, e selecionaram lá 2 pessoas que tinham sempre acompanhado Jesus, poderiam fazer parte talvez do grupo, oraram a respeito disso e fizeram um sorteio. E o sorteado foi esse Matias. Agora, existe muita discussão por aí se esse ato deles foi legítimo, foi correto, se deviam ou não ter feito isso. Há quem diga que o 12º apóstolo que substituiria o Judas Iscariotes seria Paulo. Faz sentido. Né? Ele é chamado de apóstolo, que foi o título que Jesus deu para esses seus discípulos, e ele foi chamado por Jesus e tal. Então dá para a gente dizer, foi Paulo, então esse Matias aí não é bem o que devia ter sido feito. Além disso, um outro argumento mais fraco é que nunca mais se ouviu nada a respeito do Matias. Ele é mencionado aí, é escolhido e desaparece de cena. Mas não foi o único. Houve outros da lista dos 12, de quem nós também só temos o nome e nunca mais nada aparece a respeito deles. Então, a gente fica sem saber. Em todo caso, o Matias fazia parte lá do grupo, foi escolhido por eles e, pelo que diz no relato da nomeação deles, ele passou a fazer parte do grupo. Então, ele deve ter colaborado na igreja primitiva e tal coisa. Não, nada contra o Matias, apenas a explicação da insegurança que existe a respeito disso para a gente conhecer. Né? Outro é Paulo. Paulo dispensa comentário. A gente sabe quem é, extremamente importante. Surgiu como discípulo ou como apóstolo depois, sem a participação dos outros 11, mas foi uma figura de grande destaque. Então, Paulo é outro. E o outro que nós temos ainda é Tiago, irmão de Jesus. Vejam que nós temos na lista dos discípulos, nós temos 2 Tiagos. Temos o Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João, e Tiago, filho de Alfeu. Agora aparece mais um Tiago. E em algum lugar aparece também um Tiago, pai de um desses discípulos. Quer dizer, tem Tiago para todo gosto ali. Né? Por que tem tanto Tiago ali? Porque era um nome muito comum ali. Tiago é Jacó. E Jacó, entre os judeus, gente, exagerando só um pouquinho, era como areia na praia. Né? Tinha muito. Era possivelmente o nome... Jacó e Judá também. Eram os nomes mais comuns entre eles. Então tinha realmente. E a gente fica aí, às vezes, em dúvida sobre quem é quem e quem fez o quê. Em todo caso, esse Tiago, que não era do grupo dos 12, mas era irmão, meio irmão, né, filho de Maria José, irmão de Jesus. Esse Tiago se tornou um dos líderes da igreja primitiva. Então, na igreja primitiva, ele estava lá entre o pessoal de destaque, que eram Pedro, João e o outro Tiago, o irmão de João, né? E todo mundo reconhecia este Tiago, irmão de Jesus, como um dos líderes da igreja. Então ele é importante nesse sentido. Não está bem claro quando foi que ele se converteu, porque
antes da crucificação de Jesus, quando Jesus andava por aí, diz aí, os seus irmãos também não criam nele. Então ele estava no meio daquilo. Em algum momento houve uma transformação na vida dele, talvez depois da ressurreição, provavelmente, e ele apareceu assim rapidamente ali no meio. Muito, muito provavelmente, este Tiago é o autor da epístola de Tiago que nós temos na Bíblia. Há várias razões para se crer isso. Rapidamente, alguns comentários. Poderia ser talvez o Tiago, o filho de Zebedeu, irmão de João. Mas não dá para ser, porque ele morreu muito cedo. Logo depois do começo da vida da igreja, ele foi morto, o rei Agripa, Herodes Agripa I, mandou matá-lo. Foi decapitado. Então não houve tempo para que ele escrevesse essa epístola. A gente sabe que a carta de Tiago, a epístola de Tiago, é o livro mais antigo do Novo Testamento. Foi o primeiro que foi escrito, mais ou menos no ano 46, por aí. Mas o outro, Tiago, morreu antes disso. Então não deu tempo. O Tiago, filho de Alfeu, não aparece mais, ninguém mais fala nele. Ele deve ter sido um bom colaborador lá dentro do grupo, mas não tinha nenhum destaque. Enquanto o autor da epístola, ele não se dá ao trabalho de se identificar com detalhe. Ele simplesmente diz, Tiago, servo de Jesus Cristo, aos destinatários. Tá? Ou seja, ele imagina que todo mundo que vai receber essa carta vai saber imediatamente quem ele é. Não precisa explicar quem ele é. E o único que tinha esse destaque era esse Tiago, irmão de Jesus. Então, tudo indica que foi ele que escreveu essa carta. Essas informações são marginais, não são assim de primeira importância, mas é bom a gente ter na cabeça porque nos ajuda a colocar as coisas nos lugares e entender melhor o que se passa. Né? Então nós temos esses três aí que meio que deveriam ser incluídos na lista. Tá? Muito bem. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu... Ok. Olhando agora para a lista dos 12, nós podemos fazer várias coisas com ela, mas eu dividi essa lista em 3 grupos. Um grupo é daqueles dos quais nós não temos mais nenhuma informação. Temos os nomes e fim de história. Temos um grupo maior em que há alguma coisa comentada na Bíblia a respeito deles que é interessante e nos ajuda a tirar lições daquilo, a aprender, a conhecer melhor. Bom, e tem outros que são extremamente importantes, que têm um destaque muito grande. Provavelmente, se eu perguntar para vocês agora quem é, vocês vão saber dizer imediatamente, que é óbvio. Eu vou, então, agora começar por aqueles menos importantes, aqueles dos quais não se ouve. Por quê? Daqueles que de quem nós não temos notícia nenhuma, a única coisa que eu posso fazer é citar o nome. E fim de história, porque não se sabe mais nada a respeito deles. Estes, então, são o Simão, chamado Simão Zelote, e o Tiago, filho de Alfeu. Logo em seguida, na outra lista, vai aparecer entre eles, eu só vou antecipar a coisa um pouquinho, vai aparecer o nome de Mateus. E é interessante, uma coisa que chama a atenção nesse grupo de discípulos é como é que Jesus conseguiu e consegue conciliar gente tão diferente. Esse Zelote, os Zelotes
eram um grupo de revolucionários, em alguns casos, de terroristas, que eram contrários ao Império Romano, que dominava o povo lá, e queriam libertar Israel à força. E, bom, é o que a gente vê até hoje por aí. Guerrilheiro é talvez a palavra mais clara que a gente melhor entende. Com esse zelote, que não é nome, é uma designação do tipo de pessoa, ele era um daqueles. E o Mateus era um coletor de imposto a serviço dos romanos. Portanto, aqueles dois, por natureza, eram inimigos. O Simão Zelote deve ter tido uma vontade muito grande de matar o Mateus. Naturalmente. Claro, isso é palpite meu agora, mas seria o caso. No entanto, eles acabaram se agrupando dentro daquele grupo, se entenderam, colaboraram e tiveram paz. Isto é uma obra importante de Jesus na vida das pessoas, e pode ser na nossa vida também. E nós vamos tentar, aí não adianta eu falar muito, é questão de vocês usarem a cabeça agora, quando a gente for examinando esses outros nomes agora, de pensar um pouquinho em, bom, esse fulano então, ele tinha tais e tais características, tal e tal jeitão. O que isso tem a ver comigo? Tem a ver alguma coisa? Talvez não. Talvez sim. É interessante a gente observar isso e ver, puxa vida, vejam só como as coisas se encaixam e se unem. Então esses dois vamos deixar de lado porque realmente não sabemos mais nada a respeito deles. É só isso. Agora tem os que eu chamei de destaque médio. São alguns sobre os quais se fala alguma coisa. Não é muito, eles não eram os líderes da turma, eles não eram, mas eles estavam ativos lá e há histórias a respeito deles e é bom a gente conhecer. O primeiro deles é André, e nós temos aí essas referências que falam sobre o que ele fez. E aí eu fico agora, é uma questão aqui de método de trabalho, aqui de relógio, meio sem saber como é que eu faço. Se nós lemos essas referências todas, isso vai tomar tempo. Se nós não lemos, o provável é que no momento que vocês cruzarem a porta e esqueceram quais são as referências, eu não tenho papel na mão para entregar para vocês, e vocês vão achar que papel de qualquer modo está fora de moda. Para lembrar disso, o que eu posso dizer é o seguinte: se alguém de vocês quiser essas referências, pode me dizer, eu dou um jeito de lhes enviar. Né? Eu vou ler apenas a primeira delas, Marcos 13, 3 e 4, diz o seguinte: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus havia feito para eles uma previsão do que aconteceria no futuro, depois que ele os deixasse, como é que se desenrolaria a história. E esses quatro, então, e o André no meio deles, se interessaram em saber como é que aquilo iria andar. Esse interesse pelas coisas é uma marca um tanto típica do André. Vale a pena a gente dar uma olhada, talvez nas duas outras. João 1, 40 e 41. Deixa eu ver onde eu começo aqui.
Tem que começar um pouquinho antes, aí eu só vou comentar rapidamente. Havia alguns discípulos de João Batista. João Batista veio antes de Jesus e ele também tinha lá os seus seguidores. Alguns deles, e esses viram Jesus se manifestando e perceberam que ele era importante. E então, dois deles, diz aqui, foram atrás de Jesus e perguntaram, chegaram até lá, Jesus perguntou o que eles queriam, eles disseram, Rabi, onde estás hospedado? Ou seja, a gente queria conhecer você um pouco melhor. Né? Jesus diz, venham e vejam. E agora, então, diz aqui, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. Tá. Ele mostrou interesse. E agora mais uma coisa interessante. Ele era irmão do Pedro, do famoso Pedro, Simão Pedro. E aqui diz, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Por causa desse versículo, o André se tornou assim uma figura símbolo dos evangelistas. Né? O pessoal gosta de lembrar o nome de André e essa frase, ele o levou a Jesus, como a atitude típica de um evangelista que leva alguém a Jesus. Ele fez isso, então, e levou o Pedro até Jesus. Pedro ficou conhecendo Jesus por meio do seu irmão André. Né? Então, às vezes, é interessante que às vezes aquilo que a gente faz parece não ser assim tão relevante, tão importante, mas o resultado depois é muito maior do que aquilo que a gente às vezes imagina. Né? Então, ele foi uma atitude típica dele. As duas outras, 6, 8... 6:8, ele aquela história da multiplicação dos pães. Jesus estava lá com aquela multidão em torno dele e chegou para os discípulos e disse, gente, como é que nós vamos fazer para alimentar esse pessoal? Porque eles estão aqui longe de tudo, vão passar fome e tal, como é que faz? Então, Jesus comentou isso se dirigindo a Filipe. Filipe é o outro que nós vamos ver daqui a pouco. Onde vamos comprar pão para esse povo? Filipe respondeu, 200 denários, que era um bocado de dinheiro, não comprariam pão suficiente para essa gente. Ou seja, em outras palavras, sei lá o que fazer. Né? Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O que o André fez? Verdade é que ele estava tão desanimado como os outros, dizendo, não tem condição. Mas ele fez o mínimo que podia. Ele disse, o que tem aqui é isso. 5 pãezinhos, 2 peixinhos, é o que tem. Eu procurei descobrir o que tem. Descobriu. Só que... não vai dar, né? Jesus depois mostrou que deu sim, com a interferência dele. Mas o André, ele se mexeu, ele era o que a gente chama de proativo. Ele tomou iniciativa de fazer alguma coisa. É uma coisa que a gente pode lembrar do André. Será que eu tomo iniciativas ou não? Se eu tomo, eu talvez me identifico com o André. Se não, por que não? Sei lá, bom, nem todo mundo é André, tá? Mas é interessante a gente mexer um pouco com esses pensamentos. Ele era extrovertido, ele fazia contato com outras pessoas, típico do nosso amigo André. O outro é o Bartolomeu, Natanael. Esse é conhecido dessa passagem de João 1, 45 a 49, em que ele foi convidado
para Jesus. No caso, quem fez isso foi o Filipe. Ele já era seguidor de Jesus e conhecia o Bartolomeu, o Natanael, procurou e disse: olha, achamos o Messias. Grande notícia. E o Bartolomeu, é? Quem é? Aí o Filipe explicou: é Jesus de Nazaré. E a reação do Bartolomeu foi típica: Nazaré? Nazaré? O que tem que presta em Nazaré? Nazaré era um lugarejo realmente tanto miserável lá na Galileia, né? Eu não quis acreditar. Mas o Filipe insistiu, disse: não, vem lá, vamos conhecer, vamos, veja, conheça. E então aconteceu uma coisa muito interessante, que agora a gente vai especular um pouquinho. Tem coisas que não estão escritas na Bíblia e você pode dizer: ah, peraí, mas também não era bem assim. Pode até ser. Mas existem as probabilidades que é interessante a gente pensar um pouco. Jesus, quando eles se encontraram, Jesus o elogiou, assim, logo de cara, né? Olha aí, está aí um israelita temente a Deus, um israelita sincero, um homem perfeito dentro de Israel e tal. E o Bartolomeu ouviu aquilo e disse: espera aí, de onde é que o senhor me conhece? Sabe disso? Se é que é verdade, sabe disso? Como? E Jesus deu uma resposta estranha para ele. Não explicou para ele por quê, mas disse: eu vi você debaixo da figueira, quando você estava debaixo da figueira. Bom, o que tem uma coisa a ver com a outra, né? E a reação do Bartolomeu é mais interessante ainda. Ele diz: realmente o senhor é o Filho de Deus. Ficou todo espantado por causa daquilo. Por que é que ele ficou tão espantado de Jesus o ter visto debaixo de uma figueira? Podia ter acontecido. E a partir daí, Jesus ainda não podia saber o caráter desse homem. Viu ele lá? Então tem alguma coisa lá no meio que não está escrita. O que se imagina, e por favor, gente, isso se imagina, faz algum sentido, mas se vocês acharem que não é assim, vocês têm todo o direito, porque escrito assim não está. É bem possível que esse Bartolomeu, quando estava lá debaixo da figueira, estava fazendo algum devocional dele, estava orando. E Jesus, como Filho de Deus, tomou conhecimento dessa oração e o identificou o caráter dele. Por aquilo que o Bartolomeu fez lá debaixo da figueira, e a gente imagina que ele estivesse orando, dá para entender a reação dele. Agora, gente, tudo bem, eu admito que isso faz sentido, mas provado não está. Né? Mas também, eu acho que não é nenhuma heresia. Sim? Talvez fosse um hábito dele diário de fazer isso sempre. É possível, é possível. Aí isso reforçaria ainda mais a ideia, né? Enfim, não fui eu quem inventou essa interpretação, eu já ouvi isso de outro lugar, tá? Tentem interpretar isso da maneira mais lógica. Mas, em todo caso, este Bartolomeu mostra que ele era uma pessoa não tão extrovertida, tão aparente, que aparecia tanto quanto o André, por exemplo, mas ele era profundo. O que ele fazia, o que ele dizia, tinha peso. Né? Então, mais uma coisa que vale a pena a gente pensar: será que aquilo que eu faço e aquilo que eu digo traz um efeito desse tipo? Dá para a gente se identificar com Bartolomeu? É interessante a gente pensar um pouco nisso. Bom, vamos adiante. Filipe é, pelos relatos que a gente tem aí, ele é bastante parecido com o André. Vou dar uma olhada rápida aí.
João 1, 43 a 48, diz aí, o relato de quando Jesus chamou o Filipe. Encontrou o Filipe por aí e chamou, siga-me. E ele foi junto. Diz aí que ele era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael, que é o que nós acabamos de falar, né? Aí vem a história do Natanael Bartolomeu. Aí segue a história do Bartolomeu. Mas o Filipe tomou essa iniciativa, encontrou esse Natanael, que deve ter sido um amigo conhecido dele, e diz, tem uma grande notícia aí para você. Achamos o Messias. Né? 6,5. João 6,5. É Jesus falando com Filipe, dizendo a história da multiplicação dos pães. Filipe, vem cá, como é que a gente vai fazer agora para alimentar esse pessoal todo? E o Filipe não sabia. Respondeu, não sei, e aí dependeu do André ajudar. Mas é mais uma citação de que o Filipe tinha, assim, um contato talvez mais próximo. 12:21. 12:21 eles estavam, Jesus e os discípulos estavam no templo, em Jerusalém, na festa da Páscoa, e aí, claro, tinha muita gente lá. Apareceram, diz aí, 2 gregos, provavelmente judeus gregos, mas enfim, não eram de lá, eram gente de longe. Apareceram esses gregos e... Desculpe, onde é que eu estava aqui? Desculpe. Apareceram alguns gregos e eles foram falar com Filipe, com um pedido. Nós gostaríamos de conhecer Jesus. Não sei por que eles foram falar com Filipe e não com algum outro. Talvez meio que tropeçaram em cima do Filipe, encontraram ele lá, mas de qualquer modo tinham que saber quem ele era. Não iam chegar para um desconhecido qualquer. Então, mostra que o Filipe tinha algum tipo de destaque que fazia com que as pessoas o conhecessem. Foram falar com ele para ver se ele os apresentava a Jesus. E o interessante é que o Filipe não agiu sozinho. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois o disseram a Jesus. Ele procurou companhia aí para ajuda, e André, por isso que eu digo, o Filipe e o André, eles andam meio em paralelo, eles são muito parecidos. Ele também tem essa iniciativa de fazer alguma coisa, mas também conhecia as limitações dele. 14, 8 e 9... Isto era conversa de Jesus com os discípulos a respeito dele e do seu pai, e toda a missão dele, uma porção de coisas. E Jesus então dissesse, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu pai. Agora vocês já o conhecem e o viram. E aí levanta o Filipe e diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ou seja, desculpe, Senhor, eu não entendi bem, eu quero saber isso melhor. Mostra o Pai. E aí Jesus então responde, não se preocupe, se você me viu e me conheceu, você conhece o Pai. Tá? Mas é aquele interesse. Ele queria saber melhor, né, para fazer aquilo que era o certo, viver de acordo com o que devesse. Ele tinha interesse, ele tomava iniciativas, o Filipe, era uma característica dele. Mexe conosco ou não? Talvez sim,
talvez não. Mas é interessante a gente avaliar uma vez o que esse homem fez e se nós nos enquadraríamos ali. Outro é Judas Iscariotes, isso aí não há muito o que comentar, é o traidor, todo mundo sabe disso, isso, cada vez que se fala em Judas Iscariotes na Bíblia, fala o que traiu Jesus, e é o que tem a respeito dele. Tá, tudo bem, tem mais uma informação, ele era ladrão. Isso também se diz ali. Ok, mas não há outros comentários a respeito, então podemos passar adiante. Judas Tadeu. Pois é, esse é um daqueles também quase que completamente desconhecido. Não sabemos o que ele falou, suficientemente importante para ele ter dado um nome a um bairro da cidade de São Paulo. Né? Tá? Não sei se tem um bairro lá de São Judas, com a igreja de São Judas Tadeu, perto de Jabaquara, antes de Jabaquara. Né? Ok, bom, isso é detalhe, é curiosidade. Mas tem uma coisa que diz que o Judas não era assim uma figura completamente apagada. João 14, 22 diz assim, antes, 21, o que Jesus estava dizendo para eles. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E Jesus falando do Pai. Disse então Judas, e aí entre parênteses, não o Iscariotes. Não, é esse outro. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Ele queria saber mais. Afinal das contas, Jesus, qual é a sua? Qual é o seu propósito? Muito legal que o Senhor nos convidou, nos chamou, fala conosco e tal coisa. Mas e o resto do mundo? Por que não? Né? Então ele queria saber isso. E Jesus então continua falando e dá mais explicações e tal. Ele tinha interesse. É um negócio que não apareceu a todo momento. Pelo jeito ele não era de falar muito, mas naquela hora ele ficou inculcado e se manifestou e disse, eu queria saber mais. Talvez esse é um recadinho interessante do Judas Tadeu para nós. Eu queria saber mais. Será que a gente quer saber mais? Seria interessante, né? Tá? Depois nós temos Mateus, também chamado Levi. Aí tem alguns comentários que eu coloquei ali. Primeiro, já falamos, ele era um coletor de impostos, ou seja, era alguém a serviço dos romanos, ou seja, alguém que os judeus poderiam considerar um traidor. E é interessante a gente observar a semelhança da história dele com a de Zaqueu. Zaqueu não está nessa lista toda, mas é uma figura famosa também. Antes de tudo, porque ele era baixinho e trepou numa árvore. Essa é uma história fora do comum que a gente acaba lembrando. Mas esse Zaqueu também era assim. E a história que se conta a respeito do encontro de Jesus com esse coletor de imposto, com a chamada e o que aconteceu depois, ou seja, que tanto Mateus como Zaqueu convidou Jesus para a casa dele e reuniu os amigos dele, os outros coletores de impostos, e eles fizeram lá então um evento juntos. Essas histórias são bem paralelas, são muito parecidas. E, naturalmente, a outra história por trás daquilo é dos fariseus e escribas, os religiosos judeus que não gostaram da ideia. Esse aí se mete com os traidores, com os coletores de imposto e tal, e Jesus teve que explicar para eles que quem precisa de médico é o doente, não o sadio, né? Então há essa semelhança entre o Mateus e ele conseguiu, pelo jeito, se entender bem com o Zelote, né? Os dois não se mataram um ao outro. Conviveram, né? Não há história a respeito, mas é a tal coisa.
falta de notícia é boa notícia, né? Então, Mateus é o autor de um dos evangelhos, e o interessante aí também é o seguinte, ok, ele era judeu, sim. Aliás, Levi é um nome judeu por excelência, né? Mas estava a serviço dos romanos, da força de ocupação lá tal, e fora. E, no entanto, o evangelho que ele escreveu se dirige aos judeus. Seria de imaginar que ele escrevesse um evangelho dirigido aos romanos, né? Que era aqueles com quem ele tratava, não. O que ele escreveu é o evangelho, dos 4 evangelhos, é o mais judeu. Ele se dirige diretamente aos judeus. Então, aí também há essa questão. O discípulo de Jesus acaba reagindo de uma forma diferente do que a gente espera muitas vezes, né? E faz coisas importantes. É o que está escrito no fim aí, o contraste. Ele é aliado dos romanos, mas escreveu aquele evangelho para os judeus. Bom, Tomé. Tomé, todo mundo conhece o Tomé, sabe do Tomé. O Tomé, o homem que duvida, o homem que não crê, né? E fim da história, em geral, né? Agora, é interessante a gente interpretar, eu não preciso nem ler a história toda do Tomé, eu não vou acreditar em nada disso da ressurreição de Jesus, né? Eu não vou acreditar em nada disso enquanto eu não vir, não tocar e tal. É uma história bem conhecida. Mas o que era? Ele era cético, ou seja, eu não engulo qualquer coisa que venham me dizer. Então a gente pode criticar isso como falta de fé, mas também é uma qualidade, alguém que diz, espera aí, não me vem com conversa mole. Eu quero fundamentos para isso. Né? Isso é bom e é importante. Ele era franco. Ele não tentou enfeitar a coisa e né, como se diz aí, dourar a pílula, tal, ser simpático. Não, ele disse claramente o que ele pensava e disse, eu quero ver. Tá bom. Ao mesmo tempo, ele foi humilde e sincero, porque quando Jesus então veio e disse, Tomé, vem cá, você quer ver, quer tocar? Né? Pois não, veja aí, experimenta. E aí o Tomé se toca e diz, puxa vida, é verdade mesmo, que coisa. E ele reconhece isso. Ele reconhece que Jesus é Deus. Ele não esconde o fato de que ele estava errado. E Jesus ainda dá um pequeno alerta a ele, diz, olha, tá vendo, Tomé? É melhor crer do que querer ver tudo primeiro. A fé, a crença tem o seu valor também. É assim que Deus pode agir com uma pessoa. Então aprenda essa lição, Tomé. E o Tomé, tudo indica que ele aprendeu sim a lição. Ele foi capaz de reconhecer quem ele era e agir de acordo. Não era teimoso. Ele era decidido no começo. Mas quando viu que ele estava errado, ele reconheceu. Essa é uma coisa que a gente pode aprender do Tomé. A última observação que está aí é que a tradição diz que Tomé teria viajado mais tarde para a Índia e evangelizado o povo de lá. Se isso é verdade ou não, não dá para provar. Isso é uma tradição que existe lá, que eles contam, e existe uma denominação cristã na Índia, a Igreja de São Tomé, alguma coisa assim, que se considera fruto do trabalho do Tomé. É mais curiosidade do que outra coisa assim. No meu relógio são 10 para as 10. Sim, eu sei. Eu estou olhando aí. Pois é. Então Tomé
é este. Vamos ver quem mais nós temos. Agora vem os grandes. E realmente destes eu não vou falar hoje. Porque a matéria que existe para estudar a vida e a atuação deles é tão grande, é tão volumosa, que não dá tempo, já estamos chamando a atenção aqui de que está na hora, né? Não adianta, nem tentei começar a analisá-los. Já anotei aí uma lista de referências bíblicas para mim, um listão desse tamanho. Teríamos que pensar talvez em alguma oportunidade de fazer um estudo da vida de João, só essas poucas coisas aí que, na verdade, acho que todos vocês sabem, né? Só lembrete, autor de um dos evangelhos, de 3 cartas da Bíblia e do Apocalipse. São os documentos mais tardios da Bíblia. Enquanto a epístola de Tiago foi o primeiro, esses aqui de João foram os últimos. João ficou bastante idoso, lá pelo ano 90, mais ou menos, ele escreveu essas peças, e consta que ele foi o único dos 12 discípulos que morreu de morte natural. Os outros foram martirizados, e isso tem um pouco a ver com o comentário no fim do Evangelho de João, em que Pedro vai lá e pergunta para Jesus, e esse aí, vai fazer o que com ele? Né? E Jesus disse, isso não é problema teu. Se eu quiser que ele fique aqui até eu voltar, o que você tem a ver com isso? Aí então começou a correr o boato, esse homem não vai morrer nunca. E o próprio João, ou alguém outro que talvez escreveu o finzinho do Evangelho, não sei, escreve, mas Jesus não disse isso. Jesus disse, e repete o que Jesus disse. Né? Tá. Ok, mas ele ficou bastante idoso, sim, viveu muito tempo. E o outro, bom, aqui, conhecido como apóstolo do amor, não vou comentar agora, não dá tempo, ele enfatiza a divindade de Cristo, o Evangelho de João gira em torno desse tema, Jesus é Deus. Provavelmente foi o único que morreu de morte natural, isso eu já comentei. E Pedro. Pedro requer um estudo à parte. Não adianta a gente querer começar a falar em Pedro agora. Né? Porque só pegar aquilo que ele mesmo falou, já vai longe. Então, vamos ter que deixar o Pedro, mas eu acho que seria interessante nós uma vez termos um estudo a respeito da personalidade do apóstolo Pedro, que tem um bocado de coisa para a gente aprender. Ele e o João também. Né? Aí, como, eu não sei isso. Agora, aconteceu aqui no preparo de tropeçar nessa coisa e fica aí a sugestão de a gente pensar no assunto e preparar algum estudo mais minucioso sobre isso. Vamos terminar com oração. Posso pedir para o pastor que ore com a gente. Tá? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, o privilégio que o Senhor tem nos dado, Pai. E temos, ó Deus, esse tempo, ó Pai, onde nós podemos nos aprofundar no estudo da Tua Palavra, onde nós podemos, ó Deus, nos debruçarmos, ó Pai, e temos pessoas capacitadas, ó Deus, que gastam tempo, ó Deus, meditando, estudando, ó Pai, realmente trazendo informações, ó Deus, para nós, aquilo que nós temos deixado, ó Deus, como Senhor, ó Pai, para que nós possamos conhecer melhor. Eu peço, Senhor, que as informações que aqui nós absorvemos, ó Pai, possam também trazer diferença para a nossa vida, Deus. Que nós possamos, como o irmão Rolando falou, olhar à luz das características, ó Deus, desses apóstolos, ó Pai, e nos olhar e questionarmos, ó Deus, aquilo que é ou não pertinente, ó Deus, àquelas vidas. Peço também, Senhor, que o Senhor abençoe, ó Deus, os irmãos que aqui estão, para que a cada domingo, ó Deus, eles se animem, ó Pai, a estar presentes na escola dominical, que eles possam convidar outros também, para que juntos, ó Deus, como igreja, ó Pai, nós possamos conhecer melhor o Senhor. Possamos nos aprofundar, ó Deus, no conhecimento do Senhor, ó Deus, e não ter uma fé vazia, ó Pai, de fato, uma fé vazia, Senhor, de
conhecimento, ó Deus, acerca da tua palavra. Nós agradecemos, ó Deus, por esse tempo e agradeço de uma forma especial pela vida do Roland. E eu peço que agora também o Senhor fale conosco durante o culto, que a gente possa ouvi-lo, ó Pai, através dos hinos, ó Pai, através da palavra, ó Deus, que quer entrar para nós e o nome seja glorificado nessa manhã. Eu peço a Deus em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.